Olá, meu amigo, meu irmão, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Cláudio Piragini, esse é o podcast de liderança da Igreja Evangélica Aquiles e é um privilégio você estar aqui assistindo com a gente. Estamos de volta. Tivemos uma pausa aí, graças a Deus, uma pausa de descanso no final de dezembro, agora comecinho de janeiro paramos, vamos voltar às gravações em fevereiro. Então, comece a seguir, aperta já o sininho, clica aí para você estar inscrito no canal e já agradeço pelos quase 10 mil inscritos no canal do pastor Cláudio Piragini do YouTube. Fico muito feliz disso e os 85 mil inscritos no canal da Igreja Evangélica Aquiles. Muito legal isso. E quem está assistindo pelo Deezer, pelo Spotify, pela iTunes, um abraço para vocês que estão ouvindo a gente. Espero que o áudio chegue legal aí para vocês, que vocês possam acompanhar. E hoje com um grande tema, um tema que eu acho que é muito importante para esse começo de ano, estamos no segundo mês do ano ainda, estamos começando o ano, que é Acredite no Brasil. E hoje eu trouxe aqui dois amigos para falar com a gente. O primeiro está aqui do meu lado, pastor da nossa igreja, pastor Carlos, que é um empresário também, tem uma empresa que está no ramo de automóvel há muitos anos e é um empreiteiro também, tem muitas construções e eu sei que Deus vai usar a vida dele. Pastor Carlos, obrigado por estar aqui. Obrigado. E tem um detalhe que eu esqueci, e cuida do Ministério de Casais aqui, junto com a pastora Beth, né? Ele que tem dado aqui o casamento ideal, você que precisa aí de um acompanhamento no seu casamento, né? Um apoio, tem sempre uma palestra feita aí pelo pastor Carlos e pastora Beth. Amém? Obrigado, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, privilégio, obrigado. Vou apresentar do lado de cá, pastor também, veio da Assembleia de Deus, não é isso, pastor? Muitos anos de conversão também. Passei pela Carisma. Passou pela Carisma. Muitos anos. E agora está aqui na Aquiles com a gente, tem acompanhado a gente aqui, tem sido uma bênção, que é o pastor Josué. Ele tem estado aqui conosco e ele também, na verdade, aliás, né, o tema foi você que deu o tema hoje aqui no Brasil, né? E a gente vai estar falando sobre isso. Aqui no Brasil, com o pastor Josué, que trabalha no ramo de transporte, já teve empresas nisso e hoje ainda tem, né? Mas trabalha muito de transporte e olha que coisa incrível. Por dia eles têm que locomover 10.500 funcionários para chegar nas suas empresas. Então é muita gente, é muita administração envolvida e vai estar falando sobre isso conosco aqui. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado aí. Bom, agora não vou chamar mais de pastor, agora vou ser Carlos e Josué, para a gente poder, né? E eu também sou Klaus agora, para a gente poder conversar mais à vontade e tudo mais, né? Bom, o tema é esse, Acredite no Brasil. A gente começou o ano, aquela expectativa, mudanças e tudo mais. A gente sabe que toda vez que tem uma mudança gera ansiedade. E eu vou começar com você, como você deu o tema, depois o Carlos continua, né? Por que você colocou esse tema, acreditar no Brasil? Por que você sentiu isso? Eu achei muito legal, mas eu quero que você explique para nós por quê. Pastor, eu, falando como cristão, né, um empresário cristão, eu creio que independente de qualquer situação que esteja passando, política no país, esquerda, direita, centro, Deus tem um projeto para a vida de um cristão, dentro do ministério, da igreja, porque através da vida do empresário gera emprego, gera recurso para a obra, né? Então, eu acredito que é o seguinte, nós temos um grande chamado aí, o Brasil, eu creio que vai ser um grande celeiro, e eu vendo mais para o lado espiritual, né? Sim. O lado mais espiritual é assim, eu creio que Deus tem um chamado na nossa vida para a área empresarial e seja qualquer situação. E como é que é liderar aí 10.500 funcionários para chegar na empresa aí todo dia? Não é fácil. Hoje eu sou gerente geral do Grupo Scala, né? Uma empresa que começou em 2006 ali com 4 vans. Hoje a gente está com 320 mais ou menos veículos. Começou com 4 vans e hoje está com 320. 320 porque a gente também começou a atuar de 1 ano e 8 meses para cá com transporte de caminhão, carreta. E o dono da empresa, Renato Fontes, é um cara que é empreendedor. É um cara que começou lá atrás com moto, entregando pizza, né, há 20 anos atrás, e de repente foi crescendo, foi fazendo negócio, começou com a van, foi indo, e eu estou com ele há 12 anos, e nesses 12 anos, quando eu entrei na empresa e assumi, a empresa estava com 15 veículos, né, e aí hoje a gente está com essa faixa de carros aí, hoje com 340 funcionários mais ou menos, né, e a gente trabalha, o forte nosso é frigorífico, né, nós trabalhamos com empresas voltadas para a área de frigoríficos. Então, há empresas que têm primeiro, segundo, terceiro turno, quase que 18 horas trabalhando direto, né?
Então, por isso o desafio aí, a gente está transportando até a última atualização que eu tive em dezembro, eu estava com 10.500 funcionários. Nossa. Transportando. É uma coisa muito fácil, né? Eu até estava comentando com o senhor, que a gente acaba aprendendo até e se envolvendo com o RH da empresa, né? Tem dia que o funcionário que está entrando naquele carro não está muito bom, tem dia que o motorista também não está muito bem, não passou por um dia muito bem, e aí você tem que dar um treinamento. Nós trabalhamos com plantas, né? Cada estado tem aquela planta que conduz esses funcionários, né? E lá tem um líder que toma conta dessa operação, tem um administrativo, e o pessoal, a gente tem uma reunião ali uma vez a cada 15 dias para poder estar passando. A gente se preocupa muito com a saúde mental, né? Você tem que estar com a saúde mental para lidar com gente. Não é fácil lidar com gente, é um desafio. É um desafio lidar com pessoas. É verdade. E você, Carlos, como é que você vê o Brasil nesse tempo aí? Seus empreendimentos, as coisas que você está fazendo? Em relação ao Brasil, eu sempre fui muito otimista, que nem eu comentei agora com você, né, pastor? Eu não tenho como falar mal de um país da onde que eu saí e onde eu pude chegar pela graça de Deus. Lógico que existe uma série de etapas aí. Mas o que eu vejo assim nas pessoas, para quem... Tem muita gente que está desmotivada com o Brasil, né? Fala, Brasil já era, é muita corrupção, um país difícil para viver, um país que o governo não funciona, muitas facções. Mas se a gente analisar pelo lado racional do Brasil e ver o lado lógico, a gente começar a ver o lado bom, porque a pessoa pode escolher o prisma que ela quer enxergar. A pessoa, quando quer enxergar o defeito de uma pessoa, ela vai achar 1000 defeitos na pessoa. Se eu quiser me focar em achar as qualidades da pessoa, eu vou me focar em achar alguma qualidade, eu vou achar. Eu acho que para o Brasil nós temos que ter essa mesma visão. Por exemplo, o pessoal reclama do Brasil, mas o Brasil é a maior potência da América Latina. E ele em questão de clima, é um dos melhores climas do mundo, né, em relação à coisa. Ele já entrou no G20, né? Nós já estamos nós estamos no 13º lugar dos países mais fortes economicamente do mundo. O ano passado, o Brasil, ele foi o 4º país que mais teve investimento externo de todos os países do mundo, que nós estamos falando em 193 países que temos no mundo. E o Brasil conseguiu alcançar o 4º lugar de investimento. Ora, se os grandes empresários, os grandes investidores estão vendo potencial no Brasil para trabalhar, quem sou eu para falar que o Brasil não é um bom negócio? É um mega negócio, tem multidões de gente querendo vir para o Brasil investir. Lógico que nós temos as diferenças de administrações, mudança de políticos, mas é importante, mas eu acho que tem muito mais do que isso. É o povo começar a acreditar que a nossa nação é uma nação abençoada. Nossa nação, a gente vê por todas as crises que nós passamos nesse mundo, aqui do Brasil especificamente, nós damos a volta por cima de todas elas. Seja pacotes econômicos, dificuldade, a pandemia que pegou o Brasil e tentou ceifar muitos países do mundo, e o Brasil foi o país que melhor se destacou, pegou a melhor inflação de todos os países, ele ganhou dos países de primeiro mundo, ele conseguiu superar e se manter a taxa de emprego, melhorar a taxa de emprego mesmo em pandemia. Não estou falando de governo, estou falando do país, a potência que o nosso país tem. Então, o que a pessoa precisa fazer é isso, acreditar. Não, achei fantástico. Quero que você continue essa parte aqui. Essa parte achei muito boa. Governo e país. Você está fazendo uma distinção entre governo e país, né? E eu acho isso bem interessante, porque a gente acha que o governo é o país, né? E não é. Continua. Eu te interrompi sem querer, foi que eu me empolguei. Essa independência eu acho fantástica. Então, se a pessoa, eu acho que vai muito de cada pessoa. Porque às vezes a pessoa fala, eu não consigo prosperar, eu não consigo fazer, mas na realidade a pessoa está desmotivada. Ela não está conseguindo enxergar no país abençoado no qual ela vive. Fala, mas existe muita corrupção. Eu estava vendo na semana uma matéria sobre corrupção, não estou apoiando, não sou a favor de corrupção, mas o Brasil, entre o ranking dos 190 e poucos países, o país ainda está no 63º, 63 a posição do país de corrupção. Então, ele não é o pior país do mundo, assim, está péssimo, não é a posição agradável. Mas tem muita gente pior. Né? Você vai ver os outros países por aí com terremoto, guerra, terrorismo. Nós estamos num paraíso.
E o povo tem que começar a enxergar isso com bons olhos e saber que nós podemos fazer a nossa parte e tirar bom proveito de tudo isso. Então vai investir no estudo, o governo já está investindo, está apoiando com o Sebrae, o Senai, tem investimento para pagar a faculdade para os alunos que não têm condições, está tendo uma estrutura, está meio devagarzinho, mas se você olhar no prisma que o nosso país é um país adolescente, com 500 e poucos anos só, em relação a outros países que têm mais de 2.000 anos, nós estamos numa trajetória. Lógico que é difícil, dificuldades administrar um dos países em área territorial, nós somos um dos maiores países, nós estamos entre os maiores países do mundo. Então, administrar toda essa massa gigantesca não é uma coisa simples, não é um simples governo. Vai precisar do povo ajudar, o povo acreditar, o povo correr atrás. E, às vezes, essas ajudas que eu acho que o governo dá, do Bolsa Família, é importante, mas é perigosa também. Tem que ser no bom senso, porque você tem que ensinar o povo também a pescar. Porque eu vejo muitos países aí fora, antes que também na pandemia, que o governo bancou 100% do salário das pessoas. As pessoas entraram em depressão, as pessoas estavam se matando, aumentou muito o índice de suicídio. Porque que motivação você tem na vida se você não tem nada para fazer? Eu vou ficar em casa comendo, bebendo e dormindo, o governo está me sustentando? Então, não é essa a intenção. Eu acho que o governo tem que ter assim, ajuda, até começar a caminhar com suas próprias pernas e segue em frente. Tem que ter essa pegada. E o brasileiro ainda está perdendo tempo, porque dá para fazer. O que você fizer nesse nosso país, dá. É uma coisa que dá resultado. Então, acho que a gente tem que acreditar no país. Eu sou fã do Brasil. Eu acho que tem muita essa ilusão também, né, dos outros países serem melhores e tal. Claro, existem países melhores, o primeiro mundo, né, mas com outros problemas terríveis que a gente pensa nos Estados Unidos, por exemplo. Todo mundo fala, eu quero ir para os Estados Unidos, coisa linda, maravilhosa e tal. Ah, mas o cara não tem um projeto de saúde como o Brasil tem, né? Você tem que bancar a sua saúde lá. Aí eles dizem, não, mas lá você vai ter dinheiro, né? Eu tenho amigos que teve que pagar fortunas em hospitais e não tinham dinheiro para pagar, mas tem que pagar, não importa, né? Porque vai fazer um tratamento, é $100 mil, $200 mil e... Mas e você? O que você sente desse tempo aí? Dá para acreditar então no nosso país ainda? Sim, dá para acreditar e o brasileiro é muito solidário, né, pastor? Acho que é muito solidário, né? Que legal, acho isso é verdade. É um outro ponto bacana, né? É um ponto bacana, porque mesmo com toda a situação de pandemia, mesmo com a ajuda que o governo tentou fazer aí e ajudar muita gente, teve um papel importante aí, na igreja é fundamental, né? A igreja é fundamental nisso, para orientar, porque eu conheço muitos empresários com coração muito bom e pessoas extremamente milionárias, que às vezes se preocupam aonde a gente vai ajudar, por onde, vai fazer o quê, como é que eles querem fazer. E aí é onde que entra o papel da igreja e é onde a igreja conta com os empresários. Por isso que eu acho muito importante, assim, um ponto que o senhor comentou quando a gente estava almoçando, que muita gente saindo das igrejas aí, né, indo embora, às vezes o cara é engenheiro aqui, se submete a trabalhar nos Estados Unidos para quebrar gelo e tal. Não é o caminho. Eu acho que não é o caminho. A nossa história como um povo provedor, que agora não é mais um povo dependente. Você pode ver que de anos para cá, as pessoas começaram a amar mais essa nação. Né? Não sei se vocês perceberam, mas começaram a acreditar mais na nação. Então, é muito divulgado pelas mídias aí fora a questão dos pontos negativos, né? Mas tem os pontos muito bons. Eu estava comentando com os senhores aqui, que hoje, na empresa que eu administro, os funcionários já querem fazer curso, querem acreditar, e a pandemia foi um aviso disso, da pessoa sair da zona do conforto. Né? Então, Josué, chefe, se tiver algum lugar aí que eu possa encaixar uma hora extra aí, e não me sobrecarregar, tal, pode me colocar, porque daí é um curso que eu pago para minha filha. Né? Às vezes ele encerrou com ele, mas ele quer colocar na flecha, investindo nos filhos, né? Então, é um povo que está com outra visão, outra concepção. Então, eu acredito, eu estou com dificuldade de contratação de gente. Olha só. Hoje a gente tem dificuldade de uma contratação de gente. Hoje, se a gente quisesse crescer para esse ano mais 40%, 50%, era o caminho, porque tem espaço para isso. A gente preferiu ajustar o que a gente já conquistou até hoje. Porque o crescimento também, se não for controlado, pode trazer um problema para você no futuro. Então, a gente resolveu colocar um pouco o pé no freio, não por não acreditar na nação, com um projeto de reestruturação. Mas, se você for ver, existem muitas empresas aí, principalmente no ramo que eu atuo, na parte de frigoríficos, precisando de tudo.
de tudo. O povo não para de comer, né? O povo não para de comer. Lá fora, a gente vai ser o grande celeiro. Eu estou nessa promessa há anos, eu sou meio dinossauro, né? Meu pai é pastor da Assembleia, eu fui criado ali na Assembleia. E a gente é dinossauro cristão, e aquelas promessas que foram lá atrás estão se cumprindo e continuam se cumprindo. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Quem está nos ouvindo aqui hoje, né? Isso é muito importante, o pastor ter aberto esse espaço para a liderança. É assim, não abrir mão do seu chamado, né? E quando for fazer alguma coisa, fazer com o pé no chão. Então, eu quero empreender, eu quero fazer. Então, comece a empreender com as pessoas que estão na sua casa, seu filho e tal. Comece devagarzinho, antes de sair contratando e tal. Existe algumas reestruturação que você tem que fazer para poder dar certo, né? Então, eu assisto muito aquele programa dos tubarões, né, que são brasileiros, né? Estão investindo milhões aqui no Brasil, continuam investindo, e eles abriram ali projetos de investimento para as pessoas chegarem lá e dá certo muito aquilo. E os pontos que eles colocam é assim, se dedique muito no que você está fazendo e tem que acreditar. Se você não acreditar no que você faz, aí a depressão toma conta, tal. Eu sou um cara humano, como todo mundo aqui, a gente passa por problemas, com tristeza e tal, mas eu tento ser muito focado, né? Então, se você está com um desafio por dia, se está com alguma dificuldade, eu já acordo já me ministrando. Aqui eu estou falando como cristão, né? Agora, como empresário, a gente tem que se preparar. O mercado é muito agressivo. Então, existem duas pontas aí. O lado que você tem que ser bom, né? Para ajudar o próximo, como o pastor disse, de investir, né? Investir nas pessoas e também dar a vara para ele pescar, e aí é ser justo. Né? Não ficar só doando, né? Ser justo. Como o projeto que a igreja fez junto com a Carisma de ajudar no Nordeste. Ali é muito escasso, não tem empresa, não tem nada, então eles dependem da lavoura. Então tem que ter uma estruturação que vocês estão fazendo lá, ajudando para a pessoa começar a fazer alguma coisa. Agora em São Paulo, nessas metrópoles, o que eu acredito? Eu converso com bastante gente aí, bastante gente que está começando. Você tem que se posicionar e acreditar naquilo que você está fazendo. Tá, deixa eu pegar esse gancho aí e mudar um pouquinho o nosso assunto que eu achei interessante. Vocês acham que o brasileiro sabe ser empreendedor? Porque eu tenho uma sensação que o brasileiro pensa assim, vou dizer um exemplo. Eu vou arrumar um emprego, o emprego vai pagar meu salário pro resto da vida e é assim que eu vou viver. E existe uma questão que cada ramo de atividade tem o seu teto salarial. Não tem, o médico vai ter seu teto salarial, a não ser que ele seja um empreendedor médico, né? Acho que fez sentido o que eu falei. Fez sentido, né? Tem várias clínicas e tal, ele virou empreendedor médico, já não é mais um médico apenas de fazer consultas, né? É a mesma coisa um dentista, ele vai fazer o seu trabalho, ele vai ganhar o seu salário, mas ele é uma pessoa só, ele tem uma capacidade máxima de atender pessoas e se ele não multiplica essa capacidade, ele está reduzido. Agora, quando ele começa a empreender, né, abrir espaços e clínicas e supervisionar outros médicos, ele está multiplicando o crescimento dele. Eu tenho a sensação que o brasileiro, ele não consegue entender essa diferença entre ser funcionário, empreendedor e ser os dois juntos, às vezes. Porque às vezes você tem que ser os dois juntos. Quando você começou, talvez vocês começaram, vocês tinham que ser os dois juntos, né? Eu acho que seria legal vocês explicarem um pouco disso para nós aqui, a gente aprender com vocês. Eu entendo assim, existe o sonho e a realidade. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque às vezes a pessoa tem um sonho, quero ser bombeiro, a criança fala, quero ser bombeiro, quero ser dentista, quero ser advogado. Mas, um empresário, né, que ele está falando dos empresários, mas talvez a pessoa tenha um tino comercial. Porque o que é sonho? A pessoa sonha em ser aquilo lá, mas ela não tem o dom. Porque eu acredito nisso, pastor. Eu acredito, é muito importante. E eu vejo muitas pessoas dando cabeçada em fazer empreendimentos e não darem certo. Porque ela não nasceu para ser empresário e patrão. Tem gente que tem um dom para ser um diretor de empresa, ser um administrador de empresa, que ele vai dar muito mais potencial do que ele ser dono da propriedade dele. Eu tive um rapaz que trabalhou muitos anos para mim, ele era um espetáculo, um vendedor incrível, incrível. Ele vendia, ele vendia gelo lá no Polo Norte. O cara era expert, né? Ele entrava dentro da loja e ele ia comprar, você não ia sair sem comprar. Você entrou para comprar um produto, saia comprando outro pelo menos. Era incrível, o cara é reconhecido por todo o pessoal do que a gente conhecia. E aí uma vez o pessoal falou, eu vou dar para você uma loja para você administrar. Um rapaz empreendeu, ajudou ele para investir numa loja. Ele não conseguiu um ano, quase levou para o buraco, quase faliu ali. Então, aí eu percebi, falei, sabe como é que é?
está no lugar reto. Uma pessoa correta entende do que faz, mas não sabe administrar como se fosse para ele fazer o negócio. Então, essa jogada que a pessoa tem que entender. Você tem que saber o que você, não só o que você gosta, mas o que você tem dom para fazer, um chamado, um tino comercial, para você poder desenvolver esse trabalho. Porque as pessoas começam alguma coisa, faz 3, 4 meses, não está dando resultado. E existe essa linha também da pessoa até ter dom, mas não ter a paciência de esperar dar o fruto. Porque você montar uma empresa, eu vejo muitas pessoas montando empresa hoje, espera 3, 4 meses, eu vou fechar, não está dando certo. Querido, aonde que uma empresa com 3, 4 meses, você acha que já vai começar a ter colheita? É raro acontecer isso no mercado. Você tem que criar raízes, tem que esperar você ser reconhecido no mercado, as pessoas conhecerem o seu produto. Começar... Então, existem vários fatores que as pessoas têm que entender, por isso que eu acho que o Sebrae ajuda muito nisso, o Senai, para a pessoa ter essa percepção. Porque as pessoas dão cabeçada e não entendem por que não dá. Deus não está me abençoando, poxa, tudo que eu faço não dá certo. Mas o cara está dando tiro no lugar errado. E às vezes ele tem um dom maravilhoso para outra coisa. Então a pessoa tem que fazer um teste de aptidão, saber onde que ele sabe realmente desenvolver, e com certeza ele vai prosperar. Não tem como. Se você gosta, se você tem um dom, você tem um chamado, se está em a bênção de Deus então na sua vida, querido, vai prosperar onde você estiver. Você pode ir lá para o Amazonas que você vai prosperar. Eu me lembrei de uma história de um amigo aqui da igreja que falou assim para mim que ele tinha começado uma empresa, só que ele não suportava, na cabeça dele, ter que esperar o próximo mês para ver se ele ia ter recursos para poder pagar a conta. E então ele ficava preocupado, porque se ele não tivesse cliente ele não ia pagar. E ele tinha sido funcionário a vida inteira, o salário caía direitinho no final do mês, E aí ele queria ser pastor também. Eu falei assim, cara, imagina você viver de oferta. Porque ainda você tem um jeito de vender o seu negócio. Oferta é a fé, Deus que vai fazer, Então é bem interessante isso. Mas eu acho que você falou uma coisa aqui também que a gente precisa lembrar, Tem o dom, eu acredito também, não tem nem o que falar sobre isso. Tem cara que tem um dom para uma coisa. Tem até um livro que fala assim, descubra seus pontos fortes sobre isso, Você descobriu seus pontos fortes. Mas eu acho que o problema também é que são atitudes diferentes, que você precisa se preparar. E às vezes a pessoa quer começar uma empresa e não se preparou. Aí você falou do Sebrae, Ele precisa ter esse preparo aí. E você, José? O que o pastor passou aí, comentando, foi muito sério. É verdade, isso aconteceu comigo. Eu já tive situações de três negócios fracassarem. Não no ramo do transporte. Não por falta de dedicação, batalha, tal. Não. Às vezes você não tem um chamado na área de administração. Você não tem aquele chamado de dono de empresa. Que seria a pessoa que... Um empresário, o dono. Às vezes você tem ali... Você é um empreendedor, você tem visão, só que na parte administrativa você pode pecar. Entendeu? Então, é muito importante o que ele falou, da pessoa se identificar qual é o seu talento, E aí nisso, eu sempre fui muito batalhador, eu não tinha horário para entrar, nem para sair, ficava, me dedicava, quando tinha que pegar um ônibus eu pegava, um carro eu pegava, atendia e tal. Aí me caiu a ficha que eu tinha muita facilidade para lidar com pessoas. Então, eu falei assim, tinha facilidade, eu trabalhei com alguns executivos, que eu falei com vocês, E aí eu falei assim, eu sei servir bem, eu sou um cara comunicador. E aí eu pensei, o que eu preciso então? E eu já tenho também experiência administrativa, apesar de não ser um bom administrador na questão assim de decisão, tal, mas eu sou um cara administrativo, eu sou um cara empreendedor e gosto de lidar com gente, minha área comercial. Aí o que eu fiz? Aí foi onde o Renato entrou, que é o dono do grupo lá, E ele já é um empreendedor e um corajoso, só que ele não sabe lidar com a parte comercial. Mas é um cara que põe a mão em qualquer coisa e vira ouro. Então, quando a gente começou a atender o frigorífico, há 7 anos atrás, eu fui na reunião, eu entrei nessa empresa pelo telefonista. Insisti algumas vezes, e aí consegui chegar na gestão corporativa, e aí quando estava 3 semanas depois, eu estava falando já com o diretor da área. E aí conversei e tal, bati um papo, andei com a pessoa no jardim e tal, mas eu quero servir, eu quero poder crescer aqui, a gente tem uma capacidade assim de fazer a coisa acontecer, que você me dá uma oportunidade. E a gente começou com 7 ônibus nessa empresa, em 2014 para 2015. Olha agora, receita. Foi uma empresa só, 87% do nosso faturamento vem de lá.
Só para essa empresa aí nós temos 228 carros dedicados. Então, aí aonde que entrou... Em 8 anos aí um crescimento de não sei quantos mil %, né? Aonde que foi a chave aí, né? Eu me juntei com um cara, que já era meu amigo, que lá atrás ele prestou serviço para mim, fornecendo os carros dele, quando eu atendi o Porto de Santos. E de repente eu estava ali, trabalhando com ele, fazendo a parte comercial, e uma empresa dele que saiu de 15, foi para 300 e poucos veículos. Então se juntou ali a fome com a vontade de comer, né? Então um cara muito bom na área comercial, na parte de dar com a parte humana, né? Dar treinamento, tudo isso eu faço muito bem, dar treinamento, observar talentos e tal. E aí eu estou tranquilo que a parte de gestão do dinheiro, eu não me preocupo mais. E lá, quando eu tinha minha empresa já faturava uma faixa de 1 milhão por mês, entendeu? Na época de temporada de navio, né? E aí, só que eu tinha muita preocupação e delegar, e a parte financeira é um talento, viu, pastor? Exato. Aquilo que você está falando é um talento. Quando você começou a comentar assim, eu me vi, né? Tem cara que é muito bom e na hora do dinheiro acaba se perdendo. Para números. Eu sempre fui bom. Tá vendo? Eu acho que é um dom. É um dom. E aí Todas as empresas que eu trabalhei prosperaram e eu sempre fiquei na parte financeira. Graças a Deus. Isso é um talento. Então, hoje, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, aí a gente fechou o último ano aqui, com 70 e poucos milhões de reais. Só que o retorno é muito pouco, porque o transporte você gasta muito, né? Você gasta muito. E esse é um outro ponto que tem que tomar cuidado. Alguns empresários, você vê que o cara chegou no seu primeiro milhão, aí a primeira coisa que ele quer fazer é trocar carro. É igual jogador de futebol, né? Nada contra os jogadores de futebol, amo vocês. Isso é legal. Você entrou num assunto que eu acho que é bem polêmico a gente falar, né? Que são os jovens ricos. Já ouviram falar dessa expressão? Tem muito agora, tem uma onda dessa aí, né? Fala pra nós, pastor. O que eu penso assim, ó. Continua os assuntos aqui, agora já entrei em 3 assuntos diferentes. Desculpa, eu me perdi aqui, já agora tá bom. Deixa Deus... Eu queria, vamos ver se eu não vou se perder. Eu queria continuar falando sobre esse negócio de empreendedorismo. Falando de Brasil de novo, voltar um pouquinho só para o foco do Brasil. O que eu vejo? O pastor mencionou sobre isso aí. A pessoa que o cara se forma, um advogado, um médico, seja a faculdade que ele tenha feito, e ele vê que aquelas coisas não estão demorando para acontecer, aí ele quer ir lá para fora. Você mencionou para lavar prato, porque vai pegar um servicinho mais lá fora, porque provavelmente ele vai entrar de uma forma clandestina no país, porque não vai poder exercer nenhum cargo ali, porque não vai estar com o green card, ou seja lá que o país que ele tiver não vai ter... E mesmo que tenha, tem a xenofobia, né? Tem esse problema, porque o cara vai ter que começar do zero, e o que eu achei interessante, assim, depende da situação. A pessoa, ela vai lá fora, ela se sujeita a fazer serviços mais simples, ok? Não tem problema nenhum, por quê? Porque acho que ninguém está vendo, ninguém me conhece, tranquilo. Por que não faz, então, esse serviço aqui no Brasil, que tem potencial para isso? Não precisa nem ser tão simples como é lá fora. Só porque vai ganhar em dólar, acho que é um pouquinho lá, mas eu presenciei e até aconselhei alguns casais que tiveram essa experiência, até pessoa da minha família que foi para os Estados Unidos, e foram de uma forma ilegal, assim, foram como turistas, acabaram ficando lá, e, assim, ganharam só para se manter. Porque você, de uma forma informal, fazer esses serviços extras, você não vai ter uma estabilidade muito boa, você vai somente se manter. Você consegue ir para um país de primeiro mundo, para prosperar, se você for de uma forma legal e ser chamado para um encargo lá, entendeu? Você foi chamado lá para ser gerente de uma empresa, diretor de uma empresa. Então você vai lá, o governo já vai te enxergar com outros olhos, você já vai receber o seu green card lá, você já vai trabalhar oficialmente no governo e vai estar com um salário acessível que lá você vai prosperar. Aí é diferente. Mas a maioria das pessoas, elas vão de uma forma diferente, elas vão meio na clandestinidade, né? Achar que lá vai ser o melhor. Então, eu acho que assim, a gente tem que enxergar aqui, voltando ao que eu falei lá, se você esperar o seu tempo, a colheita vai vir. O pessoal quer sair da faculdade e, de repente, já quer pegar um cargo de chefia. Calma, vamos devagar. Você não pode começar por baixo, tem que começar por baixo, que para você vai ser uma estrutura melhor. Porque você começando por baixo, acho que Deus faz as coisas perfeitas, eu não tenho certeza, né? Se você começar por baixo, você vai ter muito mais estrutura quando você estiver no grande. Um exemplo que a gente falou dos milionários, agora puxando o foco para os milionários. Por que existe uma pesquisa que o pessoal fala que 90% das pessoas que ficaram milionárias da noite por dia, principalmente quem ganhou na loteria, em questão de 10 anos, elas perdem tudo o que ganharam. Já teve até uma reportagem na televisão, os caras que andavam de avião para cima e para baixo, perderam. Por quê? Porque eles não tiveram preparo para administrar um dinheiro. Eles não sabiam, eles acham que era um dinheiro que nunca ia acabar, que não tinha fim, e vamos gastar.
Então aí a pessoa, são os Eu preciso milionários. completar, jogadores de futebol, a gente viu acontecer, artistas, Muitos cantores artistas famosos. que estão na miséria hoje, ganharam muito, então, muito. tô falando, então essa pessoa ela não teve estrutura. Tanto a estrutura, não só falando de fama, estou falando da área financeira. A pessoa não sabe lidar com a fortuna, com o dinheiro. Isso é muito perigoso. Então, por isso que eu acho legal a pessoa sempre começar por baixo. Porque com a pessoa começando por baixo, mesmo que ela seja humilhada por um tempo, acho que, poxa, fiz faculdade, estou nessa posição ainda. Calma, querido. A coisa vai abrir a porta. Você se mantendo firme nos seus propósitos, tendo foco, confiança, determinação, ousadia, isso vai te trazer para um resultado. Pode demorar um pouquinho mais, mas as coisas vão acontecer. Então, a gente tem que ter essa visão. Esses caras que você falou de carro, que já ganha jogador de futebol, já vai logo, já quer comprar uma Ferrari, quer comprar... Porque quer estar, eles querem mostrar para o mundo que conquistaram a fama, eles estão no topo da fama, mas eu acho que isso aí é uma coisa perigosa. Tanto perigosa mentalmente, como monetariamente, né? A pessoa pode dar cabeçada com isso. Eu não sou a favor desses... Eu não penso assim como eu vou fazer, tá? Mas eu gosto, quando eu faço pregação, eu gosto de pensar nos objeções, sabe? Pensar eu sou contra, sabe? Tem sempre alguém assistindo a gente pensando eu sou contra, né? A gente está falando do país, então eu não penso assim, mas eu vou falar o que eu acho que eles estão pensando lá em casa, tá? Tudo bem, Brasil acredita, uma ação boa, mas aí a segurança? É um país que não tem segurança, é um país com as ruas esburacadas, entende? Eu acho que como lidar com essas deficiências do país? Você já falou um pouco sobre essa questão que tem muitas coisas boas, né? Mas essa questão da insegurança. Outro dia um empresário amigo falou para mim, eu não compro um carro melhor porque eu tenho medo de sequestro, por exemplo. Então o cara tem condição, mas não vai poder usar essa condição. E ajuda, antes que alguém critique, que eu já estou pensando que alguém vai falar, o cara ajuda, pessoal, o cara oferta, o cara é bênção, o cara supre e ele tem condição de comprar um carro melhor, tá bom? Porque tem sempre alguém chatinho entrando na internet falando, porque então não doa, tal, ele doa, ele faz tudo isso. Então, assim, eu acho que esse é um problema que a gente pega na nossa nação, é que existem alguns pontos no nosso país que a gente não consegue melhorar nesses pontos, né? E um deles é a segurança, no meu ponto de vista. Eu não sei o que vocês acham disso. Eu não posso. Claro, é um bate-papo, pessoal. Aqui não tem eu acho, assim, plaquetinha, não. Tudo existe custo-benefício. Tá bom. Eu penso assim. Ok? Então, você tem que escolher. Você quer morar na sua nação, você quer morar junto com a sua família, que eu vejo as pessoas, que a gente voltar a falar do assunto que a pessoa vai para fora, deixa a família aqui, é uma dor, eu não conseguiria isso. Deixar filho, neto, deixar todo mundo aqui para correr atrás de dinheiro lá no outro país. Serviço, mesmo que for um chamado de ganhar bem, acho que não tem preço melhor do que você estar do lado da sua família. Pelo menos acho que eu estou ficando mais velho, eu estou ficando mais, assim, família. Mas acho que é isso mesmo. Essa coisa. A família eu acho que é muito importante, estar junto com as pessoas que você ama, foi criado junto com você, que no Pastor Cláudio a gente conhece desde jovenzinho. Então é gostoso estar com essas pessoas. Vimos junto o nosso crescimento, nossos erros, essa raiz é gostosa, mas... Por que assim? Falar, Brasil não tem segurança, o empresário não pode comprar um carro bom. Lógico que existem carros blindados. Sim, é isso que eu falo. Vai ter os carros blindados, tem muitas blindadoras, tem segurança. O cara que tem muito dinheiro mesmo anda com segurança. Entendeu? Lógico que tem classe média menor, que são tão ricos assim, mas que anda com um carro mais suave. Tem condições financeiras para usufruir melhor, na hora que você vai tirar férias, vai para Dubai, vai curtir a vida lá 30 dias, vai gastar o dinheiro lá fora. Aqui, mantém o padrão, se é que você quer ficar no Brasil. Então, a escolha, ou você fica aqui e paga o preço, porque nós estamos um país em desenvolvimento, nós não somos país de primeiro mundo ainda, vai demorar algumas gerações para a gente talvez chegar nesse patamar, mas eu acho que em questão de clima, de toda a oportunidade que o empresário tem no Brasil, eu ainda sou mais manter aqui, essa é a minha opinião. Uma coisa que você falou, já vou passar, José, uma coisa que você falou também que a gente precisa levar é que existe sim um preconceito entre estrangeiros, né? Mesmo eu tenho amigos que têm green card, mas eles não conseguem, por exemplo, arrumar um emprego de uma forma na própria área dele, porque a área dele é fechada. Discriminação. Porque eles vão falar, pensa bem, eu vou dar oportunidade para um estrangeiro que por mais que fale o meu idioma, não é da minha nação, ou com poucas vagas de emprego nessa área, eu vou dar para alguém que é da minha nação com as poucas vagas que eu tenho. Eles vão sempre dar privilégio para quem é da nação deles, né? Então aí é um ou outro que se destaca, né? Agora, eu concordo também, só para falar que fiz essa ponte, né? Mas é que a questão do custo-benefício, né? Então, eu vejo pessoas que foram para lá, nessa ambição de buscar dinheiro, volta para cá, e tem que começar tudo de novo, né?
Começar do zero, né? Mesmo que tenha o dinheiro, Não é assim? Eu tô errado? mesmo que ele tenha voltado com um pacote de dinheiro, ele vai ter que montar alguma coisa aqui para sustentar, né? Vai ter que começar tudo Vai de ter que novo. começar de novo o investimento. Eu acho, voltando um pouquinho que o senhor falou sobre a estrutura de segurança, pavimentos e tal, a gente tem que aprender a cobrar mais, né? Do setor público. Você tem que cobrar do seu vereador, você tem que cobrar do seu deputado, você tem que cobrar do seu senador, cada um na sua área, né? Está com um buraco na sua redondeza, no seu bairro, vai para cima do vereador que você votou, que você colocou lá. Está com algum problema aí de enchente e tal, procura a infraestrutura da sua prefeitura junto com o seu prefeito para poder falar, monta uma comissão de bairro e vai lá. É assim, existe aí alguns defeitos que o brasileiro tem que lá fora não tem. Aqui a gente é muito pacífico. Então, essa parte pacífica não é muito bom. Você tem que exigir, você tem que cobrar. Se eles tivessem mais cobrança aí, e cobrar, você vai ter problema, porque você vai querer voto de novo, né? Você vai querer de voto de novo. Então, eu reclamo direto, eu mando e-mail direto lá para o prefeito de Osasco lá, tá assim meu bairro, tá assim, o cara até quis tomar café comigo já. Eu meto a boca. Quis tomar café? Quis tomar café comigo já, que é o prefeito de Osasco lá, através de um assessor, para a gente poder, não bateu muita agenda. Que era da Carisma também. Que ele frequentava Carisma de vez em quando. Então, eu sou muito de cobrar, eu acho que ele achou interessante, né? Eu falei assim, não, passa aqui, já que você está vindo no Três Montanhas, passa aqui na minha casa aqui que eu quero bater um papo contigo, vem tomar um café aqui que eu vou te falar que precisa melhorar. Isso. Então, eu acho que tem que sair da passividade. O pessoal tem que criticar mais. Agora, se você é um empresário, tem condições de comprar seu carro bom, blinde o carro. Começa a ter algumas áreas, como eu tenho uma formação também na área de segurança, blinde o carro. Não precisa ter arma, nada disso não. Quebre a sua rotina. Quebra a sua rotina, mude de bairro, como você falou. Então, foi melhorando, você foi melhorando o seu negócio, foi crescendo, você vai mudando aos poucos. Vai se adaptando, muda de bairro, blinda seu carro e tal. É uma coisa que eu tenho cuidado até com o Renato. Então, o Renato vai ser, você não é mais aquele cara que tinha ali aquela 4 van. Aí eu peguei no pé dele, você tem que blindar o carro da sua esposa, você tem que blindar o seu carro, você tem que quebrar a sua rotina, você tem que mudar de bairro. Você já trabalhou com segurança, né? Já trabalhei com a área de segurança. Então, o confronto não é bom. Então, é o último caso que o irmão falou, que isso aí é para gente magnata, que tem muito dinheiro para ter estrutura, então, grandes líderes aí de alguma forma religiosa, aí sim que eles têm que ter uma equipe mais preparada, porque pode trazer um prejuízo muito grande para a instituição que ele lidera. Então, eu cobro de alguns. Esse é um assunto. Eu cobro de alguns pastores isso aí, apesar da pessoa não gostar. Não, Josué, Deus guarda, Deus faz isso e tal. Eu sei até que o pastor não gosta disso, quer estar perto do povo e tal, mas vai chegar uma hora, quando tiver com 20 mil aqui, 30 mil pessoas frequentando, que precisa ter alguém para tomar conta. Eu estou tomando posse, não da segurança, mas dos 30 mil. Não que o pastor você nunca vai querer, mas vai ter que ter uma pessoa no meio da família, alguém que fala assim, vamos ter que mudar de casa, vamos ter que andar já com um carro blindado, a gente tem que quebrar algumas rotinas, entendeu? Tem que ser quebrado alguma rotina. Evitando essas coisas, o país é maravilhoso para morar. Esse é um assunto bem polêmico mesmo, a gente sabe disso, né? Você já falou até, sim, você já conhece, né? É bem polêmico mesmo. Eu sou um cara do povo mesmo, graças a Deus, mas também não sou rico, não tenho nada, então graças a Deus está tudo certo. Foi só um exemplo que você estava aqui na minha frente. Eu entendi. É que eu acho que essas são as questões levantadas, né? Quando segurança. A pessoa fala de sair, é muito citado segurança. É pouco falado, por exemplo, que lá ele vai ter que ter um plano de saúde pago, por exemplo, porque se não tiver, ele não vai ser atendido, né? Aqui você tem o SUS, por mais que seja ruim, você tem o AMA, o Hospital das Clínicas, que é um hospital de referência, Santa Casa, que é um hospital de referência, né? Você tem alguns hospitais públicos que são de referência ainda, mundial, inclusive, para tratamento, né? E aí lá você não tem isso, né? Se você não tiver, você já é escoltado na sua fonte direto para você ter o plano de saúde. E esse plano de saúde não te cobre tudo que nem os nossos. Os nossos cobrem tudo, né? O de lá cobre em 30%, depende do plano que você faz, 50%, 70%, depende do plano. Você passa mal, aí eles se seguram até eliminar todos os riscos, né? Parece que aumenta a conta por causa disso aí, né? Eles não podem liberar assim, de qualquer forma. Às vezes eu estava vendo no Instagram, a menina falando lá que tomou um Tilenol lá no hospital e é $500, entendeu? É coisa assim, surreal o preço, né? Surreal. Mas eu acho que essas questões que nós estamos levantando são questões realmente que voltam a uma questão que a gente passou rápido, eu deixei passar, que é a questão da expansão. Eu acho que tem um livro, não sei se vocês já leram esse livro, é muito interessante, chama Pai Rico e Pai Pobre, já leram? É muito interessante, que ele fala sobre a questão da segurança profissional do pai pobre, né, que ele queria ser professor acadêmico, né, e ter um salário fixo para o resto da vida, né,
Alerta de spoiler, né? E a segurança do pai rico, que na verdade não era formado em nada, mas era um vendedor de abacaxi, um produtor de abacaxi no Havaí, gigantesco, e não tinha formação. E aí ele trabalha essa questão entre a segurança, né, financeira, a segurança de você ter um salário todo mês, e o empreendedorismo. Eu penso, talvez esteja enganado, que o brasileiro não foi preparado para esse tipo de mentalidade. Então ele sempre vai pensar na segurança dele. Então, ao invés de eu sou um médico, ao invés de eu pensar na expansão do meu trabalho, eu não penso nessa expansão, eu penso só em dar no meu atendimento. Eu sou um dentista, ao invés de eu pensar, eu costumo dar um exemplo aqui, eu estou demorando para falar, mas é só para vocês entenderem, para vocês comentarem. Você pode ser um borracheiro, não tem problema nenhum. Você pode ter uma mentalidade de ser um borracheiro, de você estar sempre trabalhando na tua borracharia, ou você ser um borracheiro que vai criar um franchise de borracharias. A diferença está na expansão e na mentalidade de crescimento, né? Eu acho que o brasileiro tem pouca mentalidade de crescimento. O brasileiro ainda preza por um emprego público, ele ainda preza por um trabalho que tenha a certeza do salário, a responsabilidade é sua de me pagar. Comenta aí, vocês como empresários. Esse assunto é polêmico também. Eu acho legal, você falou interessante. O Brasil, culturalmente, é isso. Por que eu acho que a gente sofre com isso que você falou, né? Que o pessoal quer ser funcionário público porque tem estabilidade, a pessoa prefere ser um professor de uma escola, de uma faculdade que tem o salário garantido todo mês. Eu acho que nós sofremos tanto com as oscilações que o Brasil sofreu nessa adaptação, planos econômicos, confisca, desemprego, tantas coisas que aconteceram na nossa história dos últimos 50 anos, que o brasileiro sofreu, ele ficou tão assim machucado com os problemas financeiros que o país teve, escândalos de corrupção, tantas coisas que a gente ouve aí, que tinha até não falando de política, mas tinha políticos ali que tinha até um slogan, falando, ele rouba mais faz, então você prefiro aquele cara, ele rouba mais ele faz. Então a pessoa queria o quê? Segurança, quer alguma coisa que tire proveito, alguém que faça alguma coisa por elas. Por isso que hoje o pessoal vai lá para o Nordeste para fazer campanha política e supre a necessidade pessoal e ganha eleição. Porque o pessoal está sedento, ele está ali no estado de miséria, muitas vezes não tem água, não tem nada, porque até a verba tinha, mas não chegou, entendeu? Então a gente é um povo meio ferido, eu acho. Então a pessoa tem muito medo de empreender e de não dar certo e perder o pouco que tem. Esse que é a questão do negócio. Então, eu monto a borracharia que você falou ali. A borracharia está dando eu estou conseguindo me manter. Estou pagando minha conta de água, luz, comprei um carrinho, eu tenho minha borracharia. Poxa, mas se eu montar outra borracharia, se não der certo aquela, eu posso até comprometer essa minha aqui. Então, esse medo, esse trauma, eu acho que é um pouco da cultura do nosso país. Eu acho que tinha que ter um marketing, que já houve em alguns governos anteriores, de incentivar o empreendedor, incentivar o povo a ter mais ousadia, de querer correr atrás, de enxergar um prisma, não assim, uma visão míope, né, que a gente chama assim, mas abrir o leque. Você tem condições, você deu bem nessa, por que você não pode expandir o seu negócio, você não pode fazer, dando emprego para outras pessoas, gerando emprego, você podendo crescer, não é só a ganância, é a consequência, porque aqui a gente fala, né, tudo que não cresce é doente. Então tem que ter uma mentalidade de crescimento. Exatamente. Então, essa cultura que nosso país, que a gente tem visto, que a gente tem acontecido, eu acho que precisa de desenvolver realmente esse marketing em cima não só do governo, e eu tenho visto que a igreja tem feito um papel muito importante nisso. Por quê? Porque a igreja tem tratado muito do emocional das pessoas. Sim, cura, libertação, restauração, porque as pessoas chegam feridas, e ela ferida espiritualmente, emocionalmente, ela não desenvolve um trabalho bom. Entendeu? Ela fica limitada, e quando a igreja abre a visão espiritual dela, enxergando, ela vai agir pela mente, pela fé, e vai vendo que ela pode quebrar esse paradigma. Então, eu acho que a igreja tem um grande papel nisso e tem trazido grandes resultados. Eu percebo no testemunho das pessoas, que a gente faz aconselhamento, das pessoas na igreja que vêm para a igreja, quando elas se convertem, quando elas têm um encontro com Jesus, elas conseguem realmente ter uma nova visão, porque elas vão ter realmente enxergar pelos olhos da fé. Isso ajuda muito. Mesmo que não tenha essa fé, que podemos dizer que nosso país é um país cristão, que a maioria do brasileiro é cristão, não sendo evangélico, mas tem uma crença em Deus, tem um temor do Senhor, isso colabora, entendeu? Então a gente tem esse ponto positivo que os outros países não têm. É mais um favoritismo que nós temos, porque a parte social grande que o Brasil tem é por causa das igrejas. Porque se o país não tivesse o apoio da igreja, a quantidade, aliás, observação, nós estávamos vendo semana atrás que o Brasil
ela é o país que mais tem igreja por metro quadrado no mundo. Olha que interessante. Então, é o celeiro do mundo, né, pastor? Que eu acabei de falar, confirmando a palavra, né? Quando eu criei, desde adolescente, eu ouvi falar que o Brasil ia ser o celeiro do mundo. E vai ser, querido. É profético, eu tomo posse disso. Amém. Não vai ser na outra geração, mas vai acontecer. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acho que Deus ele tem uma grande promessa para os brasileiros, que nós vamos realmente poder ser um lugar assim não só de evangelismo, mas de suprimento, não só espiritual, mas de mantimento mesmo, né? Porque a área que o Brasil tem para suprir, para fazer isso, então a gente tem muito potencial. Eu acho que o brasileiro tem que continuar acreditando. Josué. Isso, o meu conselho para quem é empresário, empreendedor, para quem tem seu mercado, para quem acredite no seu negócio, acredite no seu chamado, e se você for cristão, né, professar alguma fé de alguma forma, se prender nisso também, né, e dar seus passos iniciais aí. O que é? Uma programação, né, um estudo do que você vai fazer, né, testar o material, e não ficar preocupado somente em criar alguma coisa, né? Existem muitas franquias boas aí, né, que tem que ser analisada, que dá para investir. Então, a oportunidade que a gente tem aqui no Brasil é muito grande. É um país com território imenso, né? Um país que o clima, que nem o senhor comentou, é muito favorável, né? É um país que tem uma estrutura cristã muito grande. Então, hoje você consegue ir na igreja e aí o pastor consegue direcionar uma palavra para você que te dá aquele ânimo, que te dá aquela vontade de crescer, que é um aviso, né? Às vezes ele não sabe que está sendo tomado, mas muitas vezes acontece comigo. E aí é um aviso, é uma orientação, permanece, tenha fé, acredite, né? Que é a palavra que eu já ouvi. E acredite no que você está fazendo, tal, acredite, tenha fé e seja fiel naquilo que você está fazendo. Então, é bem por aí. Então, o Brasil, eu acredito muito nessa nação. Não tenho nada contra para quem quer testar alguma coisa nos Estados Unidos, mas se prepare, né? Então, como o pastor disse, tem que ter um bom seguro de saúde, tem que ter um bom domínio da língua, né? Um bom domínio da língua, e tem que ter uma boa estrutura para onde você vai, o que você vai fazer, se projetar. Eu jamais sairia daqui, hoje como um diretor de uma empresa, para poder pegar um serviço de quebradeiro, de fazer alguma coisa por causa de dinheiro, não, de jeito nenhum. Então, eu continuo acreditando na minha nação aqui, eu sei que através de mim vão sair meus filhos preparados, vão sair meus filhos estudados, eu vou investir meus sonhos e projetar na vida deles, né? E é aquilo, né? A gente vai só repassando, né? Aquilo que, como eu disse aqui, o dono da empresa que eu trabalho, teve pessoas lá atrás que acreditaram nele e pagou a faculdade. Sim. Então, o que ele faz? Ele começa a repassar isso. Então, o bem que é plantado para você, você vai só reproduzindo. Então, não tem como deixar de acreditar, independente, como a gente está falando desde o primeiro ponto aqui, se é esquerda, se é direita, se é de centro. É assim, é nação, é acreditar nas promessas de Deus para essa nação e esse celeiro que é o Brasil. Amém. Bom, eu vou só fazer uma parênteses aqui. Eu não acho contra ninguém morar fora, nada disso. Tem muitos irmãos aqui na nossa igreja que hoje moram fora, inclusive Canadá, Itália, Estados Unidos. Tem vários irmãos aqui que moram em vários países. Eu não vou lembrar de todos. Austrália tinha vários, agora voltaram. Então, assim, isso é um desejo de coração da pessoa também. A pessoa tem o seu desejo, ela vai morar, ela vai ter essa experiência. Eu mesmo já tive esse desejo no meu coração de morar fora e tudo, pastorear fora e tudo mais, até um dia que eu entendi essas questões de limitação, né? Eu estava no Haggai estudando, né? E o presidente do Haggai, o diretor do Haggai no Havaí, era um argentino com avó brasileira, e ele estava morando lá. E ele me falou isso, eu tinha 32 anos de idade, eu tinha aquele sonho de morar fora e tudo mais. Ele disse o seguinte: olha, Klaus, aqui ele era médico, ele era o presidente de uma instituição mundial ali, né, no Havaí, mas mundial, e ele falou: nenhuma igreja nunca me convidou para pregar. As igrejas que me convidaram para pregar eram igrejas hispanas, ou era igreja, né, que tinha... E ele falava um inglês perfeito, e ele era cidadão americano, entendeu? Então existe essa questão, né? Mas eu entendo que Deus tem chamado para todo mundo, sim, Deus tem vontade para todo mundo, então cada um segue seu propósito, né? Só não faz loucura, né? Isso que a gente está querendo dizer, né? Não fazer loucura. Bom, estamos chegando no final, considerações finais. Vou começar com o pastor Carlos, ele faz as considerações, dá o recado, dá o conselho, incentiva o nosso povo. Depois você, José, faz as suas e a gente encerra aqui hoje. Amém. O que eu poderia deixar de coração mesmo, eu acho que
você acreditar na nossa nação, acreditar que Deus tem um propósito com a nossa nação e que você tendo fé e firmamento, você cumprindo princípios da palavra de Deus, que tendo o temor do Senhor no seu coração, você vai colher, a colheita vai vir no seu tempo certo. Então, tem que aprender a digerir isso, a gente saber o tempo de Deus, porque muitas vezes a gente é muito precipitado e a gente acaba se atropelando nessas situações em relação a tempo. Então, quando você se entrega para o Senhor e pede a bênção do Senhor sobre os seus negócios, eu tenho a convicção e a certeza que Deus vai trazer o fruto no tempo certo para você, para a sua colheita, e que você continue tendo o seu coração voltado para Jesus, tenha o temor do Senhor no seu coração, que as bênçãos vão correr atrás de você. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Amém. Pastor José? O recado que eu quero deixar aí para todos, né, principalmente aqueles que não são cristãos, é se dedicar, estudar, se preparar, né, ter foco naquilo que faz, né, e fazer a coisa com consciência, né, sem fazer aquela coisa que, vou ver e vou tentar. Não. Você não se torna um empresário bem-sucedido hoje, em canto nenhum, se você não se programar, né? Então, eu acho que tem que ter uma programação, naquilo que você não for bom, você se preparar e buscar. O próprio Ayrton Senna era assim, ele tinha muita dificuldade na chuva, de correr na chuva, e se preparou, começou a treinar bastante na chuva e se tornou um dos melhores pilotos na chuva. Então, se eu tenho alguma dificuldade na parte administrativa, eu vou ter que buscar os melhores e ter as referências. O pastor Carlos é melhor, o pastor Klaus é melhor nisso. Então, vou grudar nesses caras para poder aprender e me desenvolver. Como eu sou um comercial bom, se eu aprender o que eles têm, vou me tornar um grande empresário. Então, acima de qualquer coisa, tem a fé, que é muito importante, que o pastor falou, né? Mas existe a preparação. Então, eu creio que a pessoa tem que investir nela para poder dar certo. Sim. E eu creio também que a gente está sujeito à palavra de Deus, não importa o governo, não importa o que vai mudar, né? Deus é o soberano na nossa vida. A Bíblia fala que quando está tendo praga lá no Egito, no arraial do povo de Deus, estava tendo bênçãos lá, né? Estavam sendo guardados, né? Eu creio muito nisso. Creio que Deus faz essa separação. Quando Deus tem uma palavra na tua vida, nada vai parar aquilo que Deus mandou você fazer. Então acredite, né? Se capacite, se invista em você mesmo. Acho que quando vocês estavam falando aqui, eu lembrei de vários podcasts que você pode assistir aqui, falamos sobre esses pontos fracos, esses fatores mínimos, né? Ou descubra seus pontos fortes também. Um fator mínimo é quando você tem um barril e você tem uma ripa mais baixa e a água você vai colocando, ela vai vazando. Essa ripa mais baixa representa essa capacidade menor que você tem numa área, como o pastor falou sobre Ayrton Senna na chuva, era a ripa mais fraca dele, precisava fortalecer aquela para ser um campeão. Então eu acredito que Deus tem isso para nós e eu acredito muito que a gente vai passar por cima dessas crises, dessas situações e que em breve a gente vai ver aí resultados maravilhosos aí da nossa dedicação. Existe um povo que crê, existe um povo que investe, existe um povo que ama essa nação e acho que isso é um direcionamento de Deus para nós. Amigos, queridos, muito obrigado. Obrigado, pastor, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. E você que também gostou, não esquece de compartilhar, viu? Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por vocês estarem aqui. E não esquece de você curtir o vídeo e enviar para os seus amigos aí que estão desanimados. Que seja um tempo de graça aí. E tudo quanto você fizer, prosperará. Amém.